Eu sempre soube que minha família não saía de casa na quaresma. Era uma daquelas regras não escritas, como não assobiar à noite ou não cortar unha na sexta-feira. Cresci no sítio dos meus avós, no interior de Minas, e todos os anos, da quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, a gente ficava trancado dentro de casa. Eu, que moro em Belo Horizonte há 10 anos, achei que era exagero de gente do interior. Até que minha avó adoeceu e eu voltei para ajudar na roça e, de quebra, tentar entender o porquê dessa história. Cheguei numa sexta-feira, no começo da quaresma. O calor do cerrado pesava como um cobertor úmido e o cheiro de terra molhada do último temporal ainda grudava no ar. A casa de reboco branco parecia menor, encolhida sob as 2 aroeiras centenárias. Minha avó, Dona Maria, me recebeu na varanda com um abraço seco. Notei que ela evitou cruzar o limiar da porta. "Você veio na hora certa, João", ela disse, sem sorrir. Eu não sabia o que era a hora certa. Só sabia que me sentia um estranho ali, com minhas roupas de cidade e minhas dúvidas sobre Deus. O ritual começou no sábado. Acordei com o barulho do motor da bomba d'água falhando, um ronco cansado que anunciava mais um dia de seca, mesmo depois da chuva. Desci e vi minha tia Lúcia cobrindo os espelhos da sala com panos pretos. "É costume", ela disse, sem me olhar. Meu avô, já falecido, era devoto fervoroso, mas eu tinha perdido a fé na cidade, entre contas e trânsito. Aquela obediência cega me dava vergonha, como se meu sangue rural fosse um atraso. No terreiro, o cachorro, um vira-lata chamado Sultan, estava quieto demais, deitado na sombra do paiol. Sem latir para as galinhas, lembrei que Sultan sempre fora agitado. Perguntei ao meu primo Chico se o cachorro estava doente. "Na quaresma ele fica assim", ele respondeu, encurtando a conversa. A tarde foi passando com os afazeres normais. Ajudei a consertar uma cerca de arame farpado, tomei café coado no filtro de pano, ouvi a rádio a pilha da minha avó tocar uma música antiga. Até que, ao entardecer, fui buscar um documento no baú de cedro que ficava no quarto dos fundos, onde meu avô guardava papéis. A porta do quarto estava trancada. Estranhei, porque na infância aquele quarto nunca foi fechado. Procurei a chave no gancho usual, na cozinha. Não estava. Minha avó, vendo minha procura, disse secamente: "Esse quarto não abre na quaresma, João." A frase caiu como uma pedra. "Por quê?" Ela não respondeu, virou as costas. A noite caiu e com ela um silêncio espesso. Antes de dormir, resolvi dar uma volta pelo terreiro. A lua cheia iluminava o caminho de terra batida. Passei pelo quarto trancado. A janela, de vidro opaco, estava escura. Mas, juro por Deus, vi uma sombra se mover atrás do vidro. Uma sombra que parecia esperar. Voltei para dentro com o coração batendo forte. Atribuí ao cansaço da viagem só cansaço. No domingo, acordei determinado a investigar. A regra de não sair de casa na quaresma era clara. Ninguém podia passar do portão de madeira que dava para a estrada de chão. Mas o que havia de tão perigoso lá fora? Durante o dia, enquanto a família rezava o terço na sala, eu me fingi de dor de barriga e fui até o baú da sala, onde sabia que meu avô guardava documentos antigos. O cheiro de mofo e papel velho subiu às minhas narinas. Revirei certidões de nascimento, um título de terra amarelado, até encontrar uma pasta marrom com a palavra família escrita à mão. Dentro, havia uma certidão de óbito. A nome era de uma criança, Ana Maria, falecida em 12 de março de 1954, com 5 anos de idade. Causa da morte, febre tifoide. A data chamou minha atenção, março, sempre dentro da quaresma. E 1954 foi um ano de grande seca, segundo as histórias do meu avô. Guardei o documento no bolso, com um nó na garganta. Por que ninguém nunca falou dessa Ana Maria? Almoçamos em silêncio, só o barulho dos talheres na louça. A temperatura na casa era estranha, um frio úmido que vinha do piso de tijoleira, mesmo com o sol forte lá fora. À tarde, fui até o córrego São Pedro, nos limites da propriedade, para pensar. O córrego estava quase seco, apenas um fio de água escura. Notei que as plantas às suas margens, capim-gorduras sempre vivas, estavam todas murchas e negras, como queimadas por dentro. Isso não era normal para a época. Ao voltar, passei pelo curral. O boi morena, normalmente dócil, estava agitado, batendo os cascos no chão de terra, recusando-se a entrar na sombra. O vaqueiro, seu Neco, tentava acalmá-lo. "Ele fica assim todo ano nesses 40 dias", disse Neco,
evitando meu olhar. Perguntei se era por causa da seca. Ele apenas balançou a cabeça. É coisa mais antiga, moço. A noite chegou, e com ela um vento frio que uivava nas frestas das janelas. Decidi testar os limites. Por volta das 10 da noite, quando todos dormiam, peguei uma lanterna e fui até a porta da frente. Abri o trinco devagar. O portão de madeira do terreiro, a uns 20 metros, rangiu sozinho, como se alguém o estivesse empurrando. Apaguei a lanterna. Não vi ninguém, só o escuro profundo do cerrado. Fechei a porta e tremi. Talvez fosse só o vento. Mas o vento não faz um portão ranger com tanta força. Na segunda-feira, a tensão aumentou. Acordei com o cheiro de café queimado. Minha tia Lúcia, sempre cuidadosa, havia deixado a panela no fogão a lenha por tempo demais. Ela estava pálida, olhando para a chama como se visse algo nela. Desculpa, João, distraí, disse. Perguntei se ela estava bem. Ela sussurrou, é o peso. O peso de sempre. Não expliquei o que vi no domingo, mas resolvi ir direto ao ponto. Busquei minha avó no quintal, onde ela colhia a bertalha para o almoço. O sol da manhã batia forte, mas sua sombra no chão de terra parecia mais curta que a dela mesma, como se atrasasse. Mostrei a certidão de óbito da Ana Maria. Vó, quem era essa criança? Ela parou, as mãos trêmulas segurando a cesta. Seus olhos, normalmente severos, encheram-se de água. Onde você achou isso? No baú. Por que ninguém fala dela? Ela olhou para os lados, puxou meu braço e me levou para debaixo do pé de manga, longe da casa. A sombra da árvore era gelada. Ana Maria era minha irmãzinha. Ela começou, a voz rouca. Em 1954, a seca estava matando tudo. Meu pai, seu bisavô Severo, fez uma promessa. Rezou por chuva, fez penitência, mas nada. Aí, ele foi até a beira do córrego São Pedro e fez um acordo. Ela fez uma pausa, respirando fundo. O acordo era com a coisa que mora na terra, o dono antigo dessas bandas. Em troca de chuva e proteção para a família, uma criança da família ficaria com ele durante a quaresma, todo ano. Uma criança para campana, para ele não vir buscar outros. Meu estômago embrulhou. Ana Maria foi a primeira. Minha avó fechou os olhos. Ela adoeceu de repente e morreu no quarto dos fundos, onde a isolamos. Mas não foi febre tifoide. Foi o acordo. Desde então, na quaresma, a gente não sai de casa para não atrair a atenção dele. E a porta daquele quarto fica trancada porque é onde ele vem buscar a companhia. Eu senti um calafrio. Buscar como? Ele entra aqui? Ela abriu os olhos, secos agora. Não entra se a gente não abrir. Mas ele fica do lado de fora, rondando. E se alguém sair, ele leva. Em 1978, meu irmão Zé, teu tio-avó, duvidou. Saiu para beber no vilarejo numa sexta-feira santa. Foi encontrado 3 dias depois, vivo, mas sem memória, sentado à beira do córrego. Nunca mais foi o mesmo. Dizia que tinha visto uma sombra com cheiro de terra podre. A revelação me deixou tonto. Era loucura, superstição. Mas a dor no rosto da minha avó era real, e a certidão de óbito na minha mão era real. A tarde seguiu com um silêncio opressivo. À noite, enquanto a família se reunia para rezar, eu fiquei na varanda, olhando o cerrado escuro. O rádio na cozinha, sintonizado na rádio rural, começou a chiar. E a voz do locutor se tornou distorcida, como se falasse debaixo d'água. Desliguei, não era nada, só interferência. Mas quando virei, Wilton, o cachorro, parado no meio do terreiro, olhando fixo para o portão. Ele não latia, só olhava. Então, lentamente, ele deitou no chão, encolheu-se e começou a uivar baixinho. Um uivo contínuo que parecia uma prece errada. A terça-feira amanheceu com geada. Geada em março, no Cerrado Mineiro, é coisa rara. A grama do terreiro estava branca e o ar gelado queimava os pulmões. O fenômeno anormal me fez aceitar que algo estava errado de verdade. Decidi verificar o quarto trancado por fora. Pela janela, os vidros estavam sujos por dentro, com uma camada de poeira grossa. Mas em um canto, notei uma marca na poeira, como se alguém tivesse passado um dedo. A marca formava um risco reto, vertical. Não era natural. Voltei para dentro e confrontei minha avó novamente. Vó, o que exatamente acontece se a gente sair? E por que a geada? Ela estava sentada na cadeira de balanço, olhando para as mãos. O dono antigo é da terra.
João, ele mostra descontentamento com o frio onde não devia haver frio e se alguém sair. Ele leva a pessoa para o córrego. O córrego seca a alma, deixa só a casca. Ela então me olhou nos olhos. Você acha que voltou por acaso? Sua mãe, minha filha, te mandou para a cidade para te proteger, para você não ser escolhido. Mas você voltou na quaresma. E você é da família. Um frio pior que o da geada subiu pela minha espinha. Escolhido para quê? Para ficar com ele. O acordo precisa de uma criança, mas se não há criança, ele aceita um adulto da família que tem afastado da terra. Você foi embora, você virou estranho aqui. Para ele, você é quase como uma criança perdida. A revelação foi um soco. Meu afastamento, minha vergonha das origens, tudo isso me tornava um alvo. A ferida interna de me sentir um forasteiro no meu próprio sangue estava sendo usada contra mim. À tarde, fui até o cemitério local, na capela da comunidade, para ver o túmulo de Ana Maria. O túmulo era simples, uma cruz de madeira já podre. Ao lado, havia um pequeno altar de pedras onde velas eram colocadas. Notei que havia ossos pequenos, de pássaro roedor, dispostos em círculo no chão. Algo ritualístico, voltei correndo para o sítio. No caminho, a estrada de chão parecia mais longa, e as árvores de eucalipto sussurravam com o vento. Como vozes baixas, cheguei exausto. Minha prima Ana, que mora na cidade vizinha e não sabia de nada, havia vindo visitar. Ela trouxe uma foto antiga que encontrou no sótão da casa dela. Era uma foto de família de 1953 no centro. Estava uma menina pequena, de vestido branco Ana Maria, ao lado dela, um homem alto, meu bisavô Severo. E atrás deles, uma figura desfocada, uma sombra alongada que parecia se erguer do chão. A foto era em preto e branco, mas a sombra era mais escura que o resto. Que figura estranha, né? Disse minha prima, rindo. Eu não ri. Pela primeira vez, eu vi. A entidade não era um monstro externo. Era uma consequência. A promessa de um homem desesperado que deu o que não devia. A noite caiu e a família se recolheu mais cedo. Eu não conseguia dormir. Perto da meia-noite, ouvi um arranhar baixo, como unhas passando na madeira da porta da frente. Levantei e fui até a janela. Lá fora, sob a luz fraca da lua, vi uma forma parada no portão. Não era humana, não era animal. Era uma coluna de sombra mais densa, que parecia absorver a luz ao redor, e ela não se moveu. Só ficou ali, esperando. O arranhar parou. E então, o motor da bomba d'água, desligado há horas, deu um solavanco e morreu completamente. O silêncio que seguiu foi tão absoluto que eu ouvi o sangue pulsar nos meus ouvidos. Na quarta-feira, eu sabia o que tinha que fazer. A quaresma ainda tinha semanas pela frente. Minha avó me chamou de lado ao amanhecer. Ela segurava um rosário de contas pretas. João, você tem uma escolha. Pode ficar aqui, dentro, até a Páscoa. Aí você volta para a cidade e tenta esquecer. Mas ele vai lembrar. E ano que vem, ou no outro, ele vai te chamar. Ou ela travou. Ou você pode aceitar o papel. Ficar no quarto trancado por uma noite, na Sexta-feira Santa, é a noite em que ele mais forte. Se você sobreviver, sem sair, sem abrir a porta, o ciclo para por uma geração. A próxima criança só será chamada daqui a 30 anos. E se eu não sobreviver? Aí ele te leva, e a família fica em paz por mais 30 anos. Era um cálculo macabro. Minha ferida interna gritava, eu não pertencia a isso. Eu era da cidade, racional. Mas outra parte, mais profunda, a parte que carregava o sobrenome e a terra, entendia a dívida. Eu tinha fugido da minha herança, e agora ela me alcançara. Passei o dia inteiro ponderando. Vi minha família, assustada mas resignada. Eles carregavam isso há décadas. Eu podia tentar fugir, pegar o carro e ir embora. Mas se eu saísse, ele me levaria na estrada. E se ficasse e não aceitasse o ritual, estaria condenando um primo, um sobrinho futuro. Ao entardecer, tomei minha decisão. Disse a minha avó que ficaria no quarto na Sexta-feira Santa. Ela chorou, mas acenou com a cabeça. Precisa levar só uma vela benta e um punhado de sal grosso. Coloca o sal na soleira, por dentro, e não abre a porta. Não importa o que ouça. Não importa quem chame, a noite da quarta-feira foi a mais longa da minha vida. O frio persistia e o cheiro de terra molhada, agora com um tom adocicado de podridão, invadia a casa. Saí na varanda pela última vez antes do confinamento. Olhei para o cerrado, para as estrelas que eu não via na cidade, e entendi, eu não estava descobrindo um horror.
Eu estava dentro dele desde que nasci. O ciclo não começou comigo. E não vai terminar comigo. A única escolha era quanto de mim eu daria para adiar o inevitável. De dentro de casa, ouvi o portão ranger lentamente. Uma vez, como um suspiro pesado, depois, silêncio. Hoje é sexta-feira santa. Estou escrevendo isso no meu caderno, à luz de uma vela, no quarto trancado. O sol está na soleira. Lá fora, o vento parou. E eu espero. Obrigado por assistir. Curta o vídeo e se inscreva no canal para ouvir mais histórias.